Pessoal, muitas vezes a gente é acusado de não olhar, né, para um contraditório, né, a gente só ficar no nosso mundo. E aqui eu trago para a gente analisar. Eu não vi esse vídeo ainda. A única coisa que eu fiz, como vocês podem olhar aqui em cima, foi pesquisar. Não sei nem se está aparecendo. Pesquisar os nomes do pessoal que participou para entender o que que é cada um. A princípio, esse aqui é um corte do Opera Mundi. E até onde eu entendo, o Opera Mundi, ele é aparentemente alguma coisa voltada aí para vamos usar o termo para a esquerda, né, é alguma coisa voltada para a esquerda. Então, a gente vai estar analisando juntos aí com alguns comentários meus, tá, o que que eles conversam, o que que eles analisam e tal, para a gente traçar aí alguns paralelos. Vocês conseguem ver que eu coloquei minha câmera aqui no meio para tentar não atrapalhar também. Eu vou estar parando o vídeo e inserindo alguns comentários para quem tem essa curiosidade, que esse cara pensa, aqui está os pensamentos. Vamos ouvir e ir parando aos poucos? Antes do Ah, lembrando, Breno Altman, jornalista e fundador do Opera Mundi. Maria Carlotto, tá escrito aqui, né? Ela é professora de Relações Internacionais da Universidade ABC, coisa assim. José Dirceu dispensa comentários. Valério Arcari, acho que ele é político e filósofo marxista, alguma coisa assim, como é que é? Professor universitário, historiador, marxista e político. Aqui eu destaco como a gente vem falando sobre essa doutrinação que tem nas faculdades, se isso aqui isso aqui é o microssomo que representa o macrossomo. Começamos por aí, né, começamos pela doutrinação que vai ficando claro aos poucos e a gente vai continuar vendo aí. dos três ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, lançaram na semana passada uma nota pela qual consideram democráticas as manifestações golpistas. Primeiro destaque, começando pelas manifestações golpistas. Eu acho que chamar as manifestações de golpistas nessa altura do campeonato já já deu, tá ligado? Já esmoreceu. Não faz é óbvio que não faz sentido nenhum usar esse termo. A insatisfação populares faz muito mais sentido do que você pegar e falar que é uma manifestação golpista. Isso para um jornalista letrado, para 2 professores universitários e um que eu não vou comentar, isso aí é uma falta de respeito para com a população, para com os ensinamentos que eles tiveram nas faculdades, né. É uma falta de articulação mental, então me leva a pensar que o fato deles terem usado esse objetivo nada mais é do que de alguma maneira, realmente fazer uma crítica, assim, ou manter crítica no sentido, tipo, de ser venenoso nos comentários nesse sentido, ou de fato manter uma narrativa que se vem desde o começo. É golpista e pronto, não interessa se isso faz sentido ou não. Foi dito isso no começo, a gente vai falar até que isso termine, que para mim, de novo, não me convence de nada. Seguimos. Em frente aos quartéis, embora condenando eventuais exageros. Tratou-se do primeiro pronunciamento político formal dos três comandantes militares, de forma unificada, desde 1987. Desde 1987. Eu sei que tem eventos históricos dessa época, e o fato e deixa eu ver, agora 2022, isso dá o quê? 25, 35 anos. Isso quer dizer que as nossas manifestações, elas têm algum tipo de valor por eles, né. Eu acho isso bem interessante, isso é uma visão muito boa. Eh, Nesse sentido, eu faço merecer como eles trazem esses fatos históricos, que esse é o primeiro comentário que eu vejo que, tipo, compara, né, o passado com o que a gente está vendo agora nesse aspecto. Então, palmas para o Breno nesse sentido. E em termos claramente tutelares. Não sei o que Essa é nota tutelar. talvez tenha sido a prova mais contundente, segundo diversos especialistas, de que o partido fardado é a estrutura mais relevante do bolsonarismo. Então, ele trouxe a mesma narrativa do bolsonarismo. Esse vídeo foi postado anteontem. Se tem uma coisa que esse povo não quer entender, e a gente vem falando disso, e eu falei no vídeo, nos meus vídeos de atualizações que venho postando aqui no canal, que essa história de que os bolsonaristas estão se manifestando já morreu.
não é mais por um partido político, é pelo futuro da nação, é pela liberdade de expressão, pela transparência do que vem acontecendo, entende? Existe sim uma guerra, eu já falei isso e repito, há uma guerra, civil não armada e até um certo ponto não declarada, entendeu? Então, seguimos aqui então, pessoal. Eu tinha falado para vocês que, de fato, isso de falar bolsonarismo já passou da hora, né? Isso não é mais o movimento que tem acontecido não é mais o bolsonarismo, tá ligado? Então, eu acho que qualquer pessoa que use esse termo nessa altura, ou tem de fato um grande, tá realmente desconectado do que está acontecendo, é um analista muito fraco, ou a velha história de sempre, continua a bela narrativa das mesmas palavras, com a mesmice, de uma forma análises pouco articuladas e pobres. Tá? Então é engraçado porque eles trazem fatos legais, né? E eu vou parando e falando, eles trazem fatos legais só que eles continuam na mesma narrativa, tá ligado? Ele falou sobre, os fardados, ou seja, é um menosprezo às forças armadas. Meu Deus do céu! Em que país do mundo você tem que tratar tão mal as forças armadas? Como ou seja, ele insinuou no comentário, o Breno, que o relatório nada mais é do que uma forma de apoio ao presidente, sendo que, como eu já falei, não faz sentido nenhum. O que eles colocaram no relatório, se vocês lerem, e tem um ensino fundamental completo, que não é um analfabeto funcional, e não tem essa não tem essa narrativa constante, você vai observar que eles estão a favor do povo, e que você vai observar que eles levantaram tecnicamente certas dúvidas, e é coerente. Agora, quando você lê isso, se você é um partido político de esquerda, odeio esse termo, mas você é de esquerda, você vai falar que isso está xingando a esquerda. E se você é de direita, vai dizer que está favorecendo a direita. Nenhum nem outro. Eles estão favorecendo, sim, somente uma coisa: o povo. E eles falaram sobre o respeito à Constituição, o direito de vir, que é redundante, a harmonia entre os poderes, que também é respeito às Constituições, a garantia da paz e da ordem, né, da lei, da paz, essas coisas. Então, é isso que está escrito lá. Isso não é a favor de A ou de B, isso é a favor de todos, principalmente o povo. Agora, para os esquerdistas, que as pessoas que estão reclamando são bolsonaristas e com atitudes golpistas e com o exército, que é ah, politicamente inclinado para um certo lado, segundo eles, eu acho que é uma leitura muito pobre. Continuemos para ver quais são os argumentos e as discussões. Como enfrentar a questão militar presente historicamente na formação do Estado brasileiro, desde a Guerra do Paraguai, em uma trajetória contínua de tutela e impunidade? O presidente Lula deveria se inspirar em seu par colombiano, Gustavo Petro, passando imediatamente para a reserva os generais bolsonaristas e limpando a exagerada presença de militares na administração civil? Excelente ponto. Ele se referiu a um país que, se não me engano, foi na Assembleia da ONU, falou que o que é mais prejudicial para o mundo, o petróleo ou a cocaína? Só esse foi o exemplo. Um país que ele utiliza uma droga, né, insinuando que a exploração de petróleo é pior do que o uso de uma droga. Com certeza os dois têm os prós e os contras, vamos dizer assim, né, prós entre aspas, e os contras, mas não faz sentido nenhum, cara. Uma vez que você é defensor das drogas, que argumento você tem, velho? Isso é óbvio. Tudo bem, você vai explorar petróleo, né? Você vai ter esse tipo de inconveniente e tal, sabe? Mas, pô, é tão assim, tá ligado? Velho, entendeu? Então, assim, excelente exemplo do colombiano que defendeu as drogas na ONU para o mundo inteiro. Mas tudo bem, esse é o tipo de base mental que eles utilizam, que eles têm. Ou é muita, digamos assim, ou é um isolamento mental absurdo, toda vez que eu faço comentário me vem de um isolamento mental, né? Se eu perguntar para uma criança de 5 anos, é bom usar droga? O que ela vai falar? Não, óbvio. 5 não, acho que é muito, talvez 10 ou 15 coisas. Mas enfim. Aí você vai falar assim:
Você gosta de andar de carro que, digamos, é petróleo, né? Ela vai falar: "Claro, se não for explorar petróleo, nós vamos andar aqui a cavalo, energia energia elétrica, né, que certos países estão usando gás e carvão para gerar energia para poder carregar as baterias, então até que ponto, né?" Enfim, petróleo também tem é um material, como é que se fala? É um material, fugiu a palavra, aquele que esgota, né, ele também se esgota, não é 100% limpo, mas assim, não é errado dizer que a exploração de petróleo tem seu lado negativo, é claro que tem, mas não chega nem perto a utilização das drogas. E além disso, né, a droga tem questão de de tráfico e etcétera, né, que é óbvio, né, se nem isso tu sabe, nem vale a pena se continuar o vídeo. Ah, então assim, continuando aqui jovens, ele pegou e insinuou que a devido a o que o exército fez, que pra mim foi muito pouco até agora, ele tem que ser ainda mais desmoralizado. Vocês entendem isso? Ele tem que ser ainda mais, tipo, coloca todos os caras na reserva. Detalhe, já foi dito de fazer uma guarda nacional, como se fosse um segundo exército, como se fosse milícias, né? E isso não é nem guerras. Eu não sei se isso iria constar como uma guerra civil, porque seriam 2 exércitos, né? Do jeito que o pessoal tá se comportando, sinceramente, tá mais fácil virar do jeito que o Brasil tá hoje. Estaria, na minha opinião, estaria muito mais fácil Seria muito mais fácil a gente se tornar um Brasil do Norte e Brasil do Sul, assim como teve Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ou talvez Coreia do Norte e Coreia do Sul? Por que não Brasil do Norte e Brasil do Sul, né? Isso é horrível. O povo brasileiro, ele é um só, nós somos uma só nação, mas olhando este tipo de gente com essas expressões, né? A sensação que eu tenho é que esse é o caminho. Eu tenho a sensação que esse é o caminho que vai estar sendo adotado, ou essa é a sensação que eu tenho que vai estar vindo, né. Então é muito esquisito a maneira como eles pensam, porque para mim tudo conclui nisso, tem que separar, tem que, sabe. Por exemplo, eles falam em colocar militares na reserva, eles não falam em entender o ponto de vista, em conversar, em articular, em apaziguar os ânimos, sabe. Eles falam em tipo assim: "Não, vai tomar castigo", tá ligado? Já pá, assim, foi esse o sentimento que deu. Com a palavra, Valério Arcari. Bom, a nota dos 3 comandantes militares, sob qualquer perspectiva, foi abuso de poder. E, portanto, são. Abuso de poder. E o que que eles fizeram com o abuso de poder? Falaram que havia inconsistências, eles estavam lutando por tudo que eu falei, harmonia entre os poderes, respeito à Constituição, valores do povo. Isso é abuso de poder? Detalhe, detalhe, isso é um professor universitário. É algo que não se pode esconder debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Quer dizer, o mais grave é ignorar, considerar como um acidente de percurso. E ela coloca diante de nós um desafio da tática. E observem, eu faço sempre uma diferenciação entre iniciativa estratégica e iniciativa tática. Na questão anterior, quando discutíamos estratégia política, eu não me lembro se eu alertei que eu ia ser um pouco esquemático, dizendo que havia 2 estratégias. Mas estratégia é diferente da tática, né? Então, neste terreno da tática, o nosso objetivo deve ser diminuir o peso do que nós podemos chamar a ala armada do bolsonarismo. Eu penso que é um dos pilares do bolsonarismo, a corrente que ele influencia nas Forças Armadas.
Tá, ele tá dizendo que, entre aspas, os bolsonaristas têm uma ala armada. Primeira vez que eu ouço isso, tá? O centro da nossa estratégia é desbolsonarizar o Estado brasileiro, porque a influência da corrente neofascista é grande em várias instituições do Estado. No momento em que eu escuto alguém falar em neofascismo, para mim perde todo argumento. Professores universitários usar esse termo, eu sinceramente não há o que justifique. É um desrespeito aos brasileiros, né? O máximo que a gente usa é a extrema esquerda e eles usam neofascismo. E isso entra na cabeça da galera? Porque assim, até hoje, até hoje, mais de 10 anos que eu acompanho news, né, notícias, ninguém conseguiu elaborar de uma forma argumentativa como isso é coerente barra como faz sentido. Até agora. Então, quando eu vejo um professor universitário, tudo bem que a gente está tendo um show de fogos de artifício aqui, ouvindo coisas que para mim não faz zero sentido. Obviamente, eu não tenho costume de acompanhar isso aqui, mas peguei porque me pareceu razoável. Não faz sentido nenhum. Até agora, não diz. A única coisa linda que eles falaram foi que desde 1987, a gente. Essa foi a primeira vez desde 87 que os três generais do exército, é isso? Se manifestaram. Eu achei muito legal essa informação. Mas de lá pra cá, não houve nada que, digamos assim, seja coerente. Eles usam termos altamente pejorativos, mentirosos, e que eu acho que só separam a nação em vez de unir. Não é somente nas Forças Armadas, Menosprezando as Forças Armadas. Eles estão jogando, aspas, as Forças Armadas no bolsonarismo, entendeu? Acho que é uma visão muito pobre. Será que tem algum argumento razoável que não seja o neofascismo? Porque isso aí pra mim tem cara de ser scapegoat das narrativas, né? várias polícias, em vários setores da gestão pública. E a estratégia política deve ser levar à justiça o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu durante os últimos 4 anos. Eu penso que também, portanto, diante deste tema, há duas estratégias na esquerda brasileira. Uma é a naturalização, entre aspas, do bolsonarismo como uma corrente política extremista, mas legítima pelo seu desempenho eleitoral. A outra é a Extremista? estratégia de um combate sem quartel, construído com inteligência. Tem quartel? Portanto, é preciso inteligência tática, é preciso bater nos elos mais fracos da cadeia. Eu penso que estes comandantes militares não poderão continuar à frente das três forças depois da posse do governo Lula, em função, por muitos fatores, entre eles a nota diretamente provocatória, em que se auto-intitulam poder moderador da República, que é o mesmo que usurpar um lugar de tutela da defesa do Estado diante da legitimidade que veio das urnas. É preciso inteligência tática na iniciativa política, mas eu creio que devemos apoiar as investigações que são feitas no Supremo Tribunal Federal e que devem ter como desfecho a condenação dos líderes da corrente neofascista, a começar pelo Bolsonaro. Esse deve ser o centro da nossa estratégia para diminuir digamos, o perigo, que são muitos, os perigos que são muitos que nos ameaçam nos próximos anos. Tá. Então, já resumi os meus pontos, né? Creio que não há absolutamente nada coerente, ao meu ver, né? Para você ver como realmente esse povo, para mim, vive num mundo que eu não sei qual é, chamado de extremista, é zero argumento. Por exemplo, ele fala assim: a gente tem que condenar os bolsonaristas, começando pelo Bolsonaro, e a gente tem que apoiar as atividades do Supremo. Detalhe: o Supremo está censurando. Detalhe: o Supremo foi parcial. Isso é o que a gente vem vendo aí. Qualquer pessoa
com o mínimo de bom senso sabe disso. Isso não é tipo análise política, isso é fato. Basta observar. Isso é notícia, isso é real, né. Para qualquer pessoa que não tenha amnésia, sabe que isso está acontecendo. Então, esses caras estão dizendo: "Não, a gente tem que apoiar o Supremo". Então, é interessante a gente observar como esses caras, eles endossam o Supremo, eles endossam o Supremo, entendeu? Por isso que eles utilizam e eles querem derrubar o Bolsonaro como se fosse o líder, né, como se o brasileiro e essa data tá errada, como se o brasileiro não tivesse despertado o lado político, o lado patriótico, como se os milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas e ainda estão lutando por uma resposta, por, uma transparência que não existe, nem existiu, eles menosprezam tudo isso. Qual é o grau, alienígena dessas pessoas para com o país? Ou seja, quão perdidas elas estão com o que está acontecendo, ou qual é o grau de ignorância ou vista grossa que eles fazem, né. Basta olhar, será que eles ficam vendo a rede Plim Plim o tempo todo? Entende? Então essas são as minhas considerações. Professores universitários, uma pena que eu achei que ia ter conversa dos 3, eu não vou continuar, mas é muito legal olhar como eles pensam e realmente, cara, a minha alegria é que eu não penso dessa forma e a minha tristeza é que eu esperava argumentos, eu esperava algum grau de maturidade de pessoas tão letradas, pois continua da mesma forma, menosprezando metade da população brasileira, menosprezando forças armadas, né, valorizando aquilo que há de pior, que é a censura, que é a parcialidade de órgãos que não deveriam ser parciais. E se acham que eu tô exagerando, hoje dia 18 de novembro, basta dar uma olhadinha nos resultados econômicos do Brasil após as falas do presidente eleito. Olhe, será que eu estou exagerando? Será que eu estou fora da casinha? Basta olhar, números não mentem. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.